Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Rafael Vilas Boas, sou da ID Cultural. Nós somos os criadores e realizadores do Posto 12, um projeto que a gente está tendo a alegria de compartilhar com o Instituto 12, que é uma série de painéis, palestras e bate-papos que a gente busca trazer para vocês sobre cultura, inovação, tecnologia. Sejam muito bem-vindas. Obrigado, Rafa. Boa noite, boa tarde para todo mundo. Prazer ter a presença de todos vocês aqui. O Instituto é uma organização sem fins lucrativos. Ele nasceu com o propósito de ser um centro gravitacional, um ponto de encontro para pessoas que querem desenvolver o ambiente de negócio do Rio de Janeiro. Mas a ideia de hoje não é vocês ouvirem sobre mim e sobre o Instituto, e sim vocês ouvirem a Iona e o Jean falando um pouquinho de tecnologia, um pouquinho da aplicação de inteligência artificial. E para a gente, o evento de hoje é tão especial porque tanto a Iona quanto o Jean são membros aqui do Instituto, então fazem parte do nosso grupo de membership. Então, Iona, Jean, sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Boa noite. Gente, acabei de saber que o Jean é um dos 12 fundadores do Instituto 12. É verdade. É verdade, claro que é verdade, acabei de saber. Eu estou aqui com duplo chapéu, eu sou membro do conselho aqui. Parênteses, única mulher do conselho, tá? Mulheres têm um lugar especial no meu coração. E sou CEO da Education Journey, que é uma plataforma que usa inteligência artificial. Então, eu trabalho com tecnologia aplicada à educação já há 5 anos. E transformação organizacional. E uma das coisas que a gente vai falar aqui é sobre o olhar e a fisgada que o Jean teve de trazer a transformação cultural para o centro do motor de inteligência artificial. Então, assim, é um privilégio para mim estar aqui podendo ter essa conversa com você. Antes de te dar a palavra, eu vou contar para vocês que o Jean, antes de fundar a Winning, que já tem 10 anos, trabalhava no criativo da Coca-Cola. E ele fez parte da visão global. Você não sabia disso que eu ia falar. Ele fez parte da visão global que levou a Coca-Cola a ganhar pela primeira vez, em 2013, o prêmio de indústria criativa em Cannes, com um reconhecimento global. E fez parte do time que montou essa visão. E eu acho isso muito especial, porque não só é um brasileiro, como também você conseguiu sair da corporação e empreender, né, que é criar em si. Então, bem-vindo. Muito bom estar aqui com você. Muito obrigado. Boa noite, turma. Tudo bem? Prazer, é um privilégio estar aqui. Obrigado, Instituto. Obrigado, Iona. Obrigado todo mundo que fez essa noite aqui possível. Primeiro, ninguém faz nada sozinho, né? Então, na verdade, eu só estou aqui representando um time de pessoas incríveis que vem construindo esse sonho da Winning junto comigo já há 10 anos. Tem aqui o meu sócio, está aqui o Eric. Levanta a mão, Eric, rapidinho. Está ali, ó. Esse rapaz ali é um gênio, tá? É o nosso CTO. Depois eu conto um pouquinho mais sobre o que a gente está fazendo. Só para eu entender, quem é que conhece a Winning, levanta a mão. Então é isso aí, a Winning é um segredo das grandes empresas. Pouco conhecido, principalmente aqui no Rio. Você vê que loucura, uma empresa de inteligência artificial que nasceu no Rio há 10 anos atrás, que hoje é líder mundial no que a gente faz, que é uma plataforma de inteligência cultural, que eu vou explicar para vocês o que é isso, que hoje é uma tecnologia que atende empresas como Google, Netflix, a Meta,
Ambev, L'Oréal, Coca-Cola, Unilever, Mercado Livre, Amazon, são todas empresas que usam nossa tecnologia para melhorar a forma de fazer marketing. Tá? Eu vou contar essa história toda para vocês. E hoje, assim, mais do que falar o que exatamente a Winning faz e tudo mais, eu queria muito contar um pouco os bastidores e a história por trás de construir uma empresa que hoje está escalando para o mundo, daqui do Rio de Janeiro, e o que a gente aprendeu com essa jornada e o que isso pode ensinar para todo mundo que está aqui, né? Desde como a gente pode ter uma ambição global desde sempre, de ver que aquilo que parece impossível talvez seja mais possível do que a gente imagina e outras coisas mais. Então, obrigado pelo convite, vamos nessa. Eu pensei em dividir o nosso papo em poucos blocos e abrir principalmente para perguntas de vocês. Então, por favor, já vão pensando, né, se vocês forem querer fazer uma pergunta, porque, pelo que eu pude entender do Rafael, e obrigada à ID Cultural também por estar junto com o I12 proporcionando essa noite, muitos de vocês são estudantes. Levanta a mão quem é estudante, já que ninguém levantou a mão com essa. Aí, ó, a pergunta, ó. Então, eu quero que vocês saibam que vocês vão ter espaço aqui hoje para trazer o que passa na cabeça de vocês. Obviamente, eu sou de outra geração, o Jean também, e para mim é muito relevante entender o que vocês dessa geração querem saber e pensam sobre a inteligência artificial como um todo. E aí o bloco que eu pensei de começar é sobre a sua visão. E para trazer essa visão da Winning, eu queria que você trouxesse também um pouquinho do Jean. Quem é o Jean? O que o Jean gosta? O que te anima? O que fez você criar a Winning? Até para a gente poder entender por que a Winning existe e qual é a sua visão. E aí depois eu trago outro bloco. Boa. A nossa visão na Winning é bem simples, assim, bem direta. A gente realmente entende, acredita que todo mundo que trabalha com marketing no mundo de hoje, daqui para frente, daqui para sempre, só vai conseguir fazer isso com excelência se utilizar a inteligência artificial como um aliado nessa jornada, né? Mas imagina que a gente acredita nisso há bastante tempo. A Winning nasceu há 10 anos atrás, é uma empresa que usa AI no coração de tudo que a gente faz, antes do hype da AI. Vocês imaginam que há 10 anos atrás, assim, quando a gente começou essa jornada, a gente tinha um outro produto, 2 anos depois evoluiu para o que hoje é o software, que tem esse modelo proprietário de inteligência artificial no centro. E você imagina quantas vezes a gente teve que explicar o porquê que era importante as marcas adotarem uma tecnologia como essa, para onde o mundo ia, enfim. Hoje está muito mais claro. Então, a nossa visão é... Assim, tem uma frase do Jeff Bezos que eu gosto muito, que assim, é você pensar naquilo que, obviamente, o mundo vai precisar mais. Num mundo em que cada vez mais pessoas estão criando conteúdo, em todo momento, não é verdade? A revolução dos criadores de conteúdo está aí. Todos nós criamos conteúdo, certo? Imagina que, além de nós, todo mundo no mundo e todas as marcas do mundo, está todo mundo produzindo conteúdo. Então, cada vez a gente vai ter mais conteúdo sendo criado e disponibilizado para as pessoas. Nesse contexto, onde tem uma oferta infinita de conteúdos, o que vai ser cada vez mais escasso? A atenção das pessoas. Né? Porque, cara, você tem cada vez mais conteúdo competindo pelo seu tempo, porque as 24 horas do dia não mudam, certo? Os 7 dias da semana não mudam. Então, a atenção das pessoas vai ser um bem cada vez mais valioso. Então, você como empresa, como marca, ser capaz de criar conteúdo que as pessoas escolham dedicar a sua atenção é algo que vai ter cada vez mais valor, concorda? E as empresas gastam muita energia, muito dinheiro tentando conquistar a atenção das pessoas, investindo em marketing, propaganda, que em geral não é relevante, certo? São aqueles comerciais que a gente só quer apertar o skip, tirar da frente, pagar para não ver. Pensa que as marcas estão tendo muita dificuldade de entender como conquistar a atenção das pessoas. Enfim, então a nossa visão é que esse cenário ele vai ser cada vez mais competitivo, mais desafiador para as marcas e que vai ser invariavelmente quase impossível você conseguir construir marcas realmente relevantes na cultura nesse novo contexto sem a ajuda de tecnologia. E é por isso que a Winning nasceu. A Winning nasceu para ser essa tecnologia que é um grande parceiro de quem conduz decisões em marketing, decisões de grandes marcas,
para entender, poxa, como é que eu consigo realmente ser relevante para aquelas pessoas? Como é que eu consigo criar coisas que as pessoas escolham dedicar sua atenção para as minhas... E eu vou contar vários cases que com certeza vocês viram por aí, que vocês não têm a menor... não têm conhecimento, as pessoas não sabem que a nossa tecnologia teve por trás. Vou fazer a pergunta aqui. Quem lembra na pandemia aquelas lives de Brahma? Levanta a mão aqui. Quem lembra? Quem assistiu umas lives de Brahma? As lives de Brahma foram 100% powered by Winning. A Ambev é um dos nossos maiores clientes no mundo, foi nossa investidora lá atrás, e foi a nossa tecnologia que disse para a Ambev, poxa, nesse momento, uma das coisas mais relevantes que está acontecendo, que você pode fazer, é lives de música. E essa decisão fez eles construírem esse case que foi magnífico, enfim, tem uma série de impactos positivos. E tem vários outros cases que eu vou contar. Mas isso é um pouco da visão para a companhia. E essa é uma dor global, essa é uma oportunidade global, por isso que a Winning nasceu com o nome Winning e não Vencedores, que a gente sempre criou a empresa com essa ambição de criar uma empresa global. E isso vem muito das experiências de vida que eu fui acumulando ao longo do caminho. Isso, para todo mundo que está aqui, é um dos grandes aprendizados assim, que eu posso compartilhar com vocês, é que, em geral, os empreendedores que estão conseguindo chegar nesse lugar de construir empresas de tecnologia relevantes, dificilmente são empreendedores que têm uma ideia porque querem ganhar dinheiro por algum motivo. Em geral, são empreendedores que viveram uma dor eles mesmos, e a dor que eu vivi na Coca, porque eu era uma marca antes, eu liderava o time criativo da Coca por 7 anos, primeiro no Brasil, depois tinha uma posição global, e eu vi a necessidade que uma empresa como a Coca tinha de contratar uma tecnologia como a Winning. E antes de decidir pedir demissão da Coca e começar a jornada da Winning, eu tentei contratar uma Winning. Na Coca eu testei tudo que tinha de ferramenta e tecnologia, falei com todos, eu falei, gente, a gente precisa de tecnologia para mapear cultura, porque não existe uma cultura lá fora, existem múltiplas culturas coexistindo, e elas são líquidas, elas são dinâmicas. E quando eu percebi que não existia ninguém resolvendo esse problema, uma dor que eu mesmo vivi, foi quando eu tomei a coragem de pedir demissão na Coca e começar essa jornada. Então, um comentário. É por isso que ele, quando eu estava introduzindo ele, eu não queria ficar muito extensa, né? Porque senão fica muita coisa para introduzir o Jean. Além disso, ele é do board global criativo da Ambev. Global é ABI, né? Então, apenas. E aí, o gancho é o seguinte. Qual é a promessa da Winning, então? Você sentiu essa dor, você saiu da Coca-Cola, foi desenvolver a tecnologia que você queria. Qual é a promessa da Winning? E aí, para você sair um pouco do lugar conceitual, que eu acho que o conceito você já explicou, na verdade, vale a pena talvez você mostrar um pouco da parte técnica de como que o produto funciona, né? Então, num determinado momento, eu também queria ver cases, como você trouxe, né? Qual é o impacto real disso, a gente poder separar um pouco do ruído e do buzz, do que é a inteligência artificial, para o concreto, o que você traz. Mas antes da gente entrar em case, conta mostrando qual é a promessa e como é que funciona, então, isso que você vem criando, né? Que o Eric está por trás. Bora. Pode colocar o slide aqui na tela, acho que vai ajudar, gente. A nossa promessa como solução tecnológica se resume a isso que vocês estão vendo na tela. Tá? O que a nossa tecnologia faz no final do dia é mapear o que está acontecendo na cultura. Isso é a inteligência cultural que a gente traz. E, de novo, existe muita coisa acontecendo ao mesmo tempo agora, relevante. Então, por exemplo, um dos nossos clientes globais é Supercell. Quem joga aqui Clash of Clans, Clash Royale, levanta a mão. Aí, ó, galera de game. Eles são clientes que usam a nossa tecnologia no mundo para entender, caramba, o que está bombando na cultura de games. Outro cliente nosso que é a L'Oréal. Quem usa os produtos da L'Oréal aqui? Exatamente, usa, cara, deixa eu entender o que está acontecendo na cultura de beleza, de cuidados com a pele, de cuidados com o cabelo, enfim. Então, a nossa promessa é essa, eu vou te entregar uma tecnologia melhor do que tudo que você já viu na sua vida, para entender o que está acontecendo na cultura e encontrar quais são esses lugares dentro de tudo que está acontecendo, onde você, como marca, produto, serviço, pode ser relevante. Onde você pode realmente ter um papel autêntico. E quando você encontra esse lugar de interseção entre marca e cultura,
é onde a mágica acontece. Tá? Eu vou dar uns exemplos para vocês. Pode passar um slide. Eu citei alguns exemplos, mas essas são algumas das empresas Powered by Winning. Tá? Então, quem aqui é rubro-negro, flamenguista? Isso aí, galera. O Flamengo é Powered by Winning. Tá? Então, o time de marketing do Flamengo usa a nossa tecnologia. Vocês estão vendo que está melhorando pra caramba a produção de conteúdo do Flamengo, certo? Aí, os rubro-negros sabem. E você vê que a marca está criando uma comunidade cada vez mais relevante na internet. Eles usam a nossa tecnologia para tomar essas decisões. Tá? E como isso funciona na prática? É extremamente complexo fazer o que a gente está fazendo. Tá? Como funciona na prática? Primeiro, lá há 10 anos atrás, a gente focou em alguns aspectos da tecnologia que foram muito importantes para a gente chegar onde a gente chegou hoje, que é um segundo aprendizado-chave. Acho que o primeiro, vou repetir, é realmente perseguir oportunidades que você tenha conexão real, que você tenha vivido a dor, que você entenda assim, do que você está falando e qual é a real oportunidade. O segundo deles é focar. Há 10 anos atrás, a gente percebeu que a internet ia evoluir para uma internet video first, em que isso há 10 anos atrás era menos óbvio, tá, gente? TikTok não estava aí, Instagram ainda era basicamente foto, Facebook estava começando a trabalhar com vídeo, todo mundo ainda usava Vimeo, quem lembra de Vimeo? Mas o YouTube já estava bombando. E era muito claro para a gente que a internet ia evoluir para uma internet dominada por vídeo. E a nossa tese era, poxa, se eu consigo mapear com dados o que as pessoas estão escolhendo assistir no mundo do vídeo, eu vou saber o que é relevante para elas. E é isso que a nossa tecnologia faz. Primeiro, a gente está conectado nas grandes plataformas, no YouTube, no Instagram, no Facebook, na Twitch, enfim, no TikTok do mundo todo. A gente agrega esses dados, pensa que são bilhões de vídeos, é muito vídeo, que todo dia a nossa inteligência artificial analisa. E aí é onde entra o papel da inteligência artificial. A gente desenvolveu um modelo que se chama ZAI, que é The Zeitgeist AI, que é especializado em classificar vídeo a vídeo. E entende sobre o que é esse vídeo. Poxa, esse vídeo aqui é sobre perda de cabelo, calvície, que, by the way, é um assunto que, infelizmente, eu tenho assistido muitos vídeos. Como é que eu paro de perder cabelo? Então, a gente agrega os dados, entende o que é o conteúdo, entende qual a audiência que está se engajando com esse tipo de assunto. São, majoritariamente, homens, depois dos 35, de vários países do mundo, e começa a mapear esses movimentos culturais. É isso que a gente faz. Mas pensa que a gente, por há 10 anos atrás, ter focado nisso, isso nos permitiu hoje ser a melhor solução do mundo nessa questão específica. E quando a gente consegue fazer isso, a gente ajuda empresas como a L'Oréal a entender, poxa, tem uma baita oportunidade de negócio aí na cultura, porque está crescendo pra caramba, né, o comportamento cultural de homens buscando soluções para queda de cabelo, e ainda tem poucas empresas e marcas focando nisso aí. Então, imagina que é isso que a gente faz em escala. E aí tem um vídeo que eu acho que ajuda sempre a tangibilizar, então pode passar o próximo slide, pode passar o próximo também, esse vídeo, que explica um pouco como funciona essa experiência. Tá? Então, recentemente a gente... Imagina, nesses 10 anos a gente foi acumulando um banco de dados proprietário, que é esse mapa da cultura, e agora a gente tem evoluído muito a experiência da interface para ela ser cada vez mais conversacional. Então, vamos assistir esse vídeo que ele explica um pouquinho como funciona a experiência do produto na prática.
Claro que eles sabem fazer vídeo, né? Passou corrido, mas ele explica um pouquinho assim, pensa que tudo isso que hoje a nossa AI ajuda a fazer demorava dias, você fazer uma análise, semanas, às vezes meses, você fazer uma análise do que está acontecendo na minha categoria, o que as marcas tinham que fazer antes, ir lá e entrevistar pessoas. E aí, o que está rolando? Depois você interpretar o que está acontecendo, transformar isso numa estratégia, transformar num briefing criativo, passar adiante, enfim. Então, a gente realmente está revolucionando esse processo criativo das companhias. E por mais que pareça um chat ali, acho que, né, uma pergunta que pode vir assim, pô, mas se eu perguntar para o chat GPT ou para o Perplexity, eu vou receber as mesmas respostas? Não, você não vai encontrar as respostas que a Winning vai te trazer, porque a gente trabalha um banco de dados e uma inteligência cultural proprietária e que agora também está se conectando com outras fontes de dados da companhia. Enfim, então, isso é um pouco o que é o produto. Eu li que vocês reduzem de 15 para 3 semanas esse processo de coleta, análise, né, do começo ao fim dentro de uma grande empresa. Basicamente, o valor agregado que vocês conseguem entregar para as suas grandes marcas, por exemplo, é um aumento de produtividade quando você reduz o tempo, e obviamente tempo é dinheiro, etc. É assim que vocês fazem? Esse é um caso real. Assim, a Ambev globalmente, antes de usar o Winning, demorava 15 semanas. 15 semanas, gente. Pensa aí, 3 meses. Um trimestre inteiro. Entre. Se você pensar na alocação de tempo e de orçamento da empresa, é um quarto do ano. Isso. Acima de um quarto do ano. Esse era o tempo médio dos grandes projetos mundiais. Então, as marcas que a gente cuida lá é Budweiser, Stella Artois, enfim, Corona, marcas que vocês conhecem. Então, antes da Winning, esse era o tempo entre. Vamos começar uma nova campanha temos uma ideia aprovada, 15 semanas. Antes dessa ZAI conversacional que vocês estão vendo, então esse dado é anterior a isso aqui que você está vendo. Quando ainda a ferramenta não trazia essas análises já mastigadas, a gente já reduziu esse tempo para 3 semanas. Então você imagina que é um ganho brutal de produtividade. Mais do que o ganho de produtividade, as marcas fazendo coisas mais legais, mais relevantes. Agora, isso aqui diminuiu ainda mais. Virou uma questão de fazer um briefing em questão de minutos. Dali, para criar uma ideia, aí depende de várias variáveis, né, que fogem um pouco da plataforma. Mas, enfim, então a jornada é tornar esse processo cada vez mais eficiente, inteligente, produtivo. Eu estou muito curiosa para saber como é que vocês conseguem separar barulho, ruído, do que realmente importa na análise de vídeo. Porque realmente são bilhões de vídeos, né? Quase chegando a trilhões de vídeos. Aqui, por exemplo, antes da gente começar, eu vi muitos de vocês fazendo vídeos. Então, assim, pensa que esse funil de entrada de dados, ele é quase que infinito e ilimitado, né? Quantas pessoas estão fazendo vídeos agora, em outros momentos do mundo inteiro, sendo que a marca Winning está na presença global. Então, se você imaginar, assim, esse motor, né? Essa conta nunca vai fechar, vai sempre entrar mais dados do que... Como é que vocês separam? Excelente pergunta. E aí tem muita inteligência estatística, inteligência de dados, inteligência de infraestrutura mesmo, imagina, para trabalhar um volume de dados como esse que a gente trabalha. E, de novo, gente, tudo isso criado a partir aqui do Rio de Janeiro. E, em resumo, a gente... Estatisticamente, você não precisa analisar 100% de todos os vídeos do mundo para saber aquilo que é relevante. Pensem que tem um volume muito grande de vídeos que são irrelevantes, são vídeos que não importam, são vídeos não bons. Né? Então, vídeos que no final tem 3 visualizações, 10 visualizações, nenhum engajamento. Então, respondendo, um pedaço da resposta a gente foca em entender os vídeos relevantes. Entendi. É meio que o Pareto ali. Você imagina de um volume de 100% dos vídeos que as pessoas estão produzindo, tem um determinado volume deles que realmente começa a ganhar engajamento, viralização. Então, a gente foca em entender esses. Depois, aí entra uma série de mecanismos. Né? Em geral, a gente tem um pouco essa concepção um pouco equivocada. Existe um algoritmo, não, existem diversos algoritmos que permite a gente entender diferentes componentes dessa trajetória e conseguir, como você comentou muito bem, separar
o que realmente importa do que é só barulho, né? Então, uma das análises que a gente faz é ajudar a entender, por exemplo, como a gente já faz isso há muitos anos, é claro que você vai ter coisas que são meio que a trend da semana, tipo o Morango do Amor. Cara, de repente bombou, explodiu, mas na mesma velocidade que explodiu, morreu, certo? E para muitas empresas é relevante e importante saber que isso está acontecendo. O Google, por exemplo, usa muitos insights da Winning até para ajudar os criadores de conteúdo do YouTube a fazerem coisas cada vez mais relevantes, e muitas vezes eles pegam carona nessas tendências mais de curto prazo. Só que mais importante que o Morango do Amor é entender quais são esses comportamentos não efêmeros. Essas coisas que estão acontecendo na cultura e crescendo de forma relevante e consistente ao longo dos últimos 3, 5 anos, porque ali é onde estão realmente as maiores oportunidades para criar negócios relevantes. Então, em resumo, é assim que a gente faz. Eu até reparei que o nome da inteligência artificial é Zai, né, de Zeitgeist. Eu acho que seria legal você explicar um pouquinho por que você... porque me parece que você respira muito, você entende muito, né, dessa coisa que acontece para além do efêmero. Então, compartilha, porque eu acho que não é óbvio, o que é o Zeitgeist para você e por que isso é importante para você. Porque eu reparei. Eu queria ficar também sobre isso. Esse é um conceito muito legal de todo mundo até se aprofundar e entender. Assim, Zeitgeist é uma palavra alemã que o que ela quer comunicar é a ideia do espírito do tempo. É você ser capaz de entender assim, cara, qual é o espírito do tempo? De tudo que está acontecendo, como a gente consegue interpretar, entender esse todo para compreender com uma visão muito profunda por que a política brasileira e mundial está chegando nesse lugar onde ela está chegando agora. Quais são as raízes desses movimentos? Enfim, então, foi daí que veio a inspiração, porque é isso que a gente está obcecadamente buscando desenvolver, assim, uma inteligência artificial capaz de ajudar a gente a entender o que está acontecendo na cultura. E é muito legal quando você faz essa análise em escala, que você consegue perceber que muitos dos movimentos culturais, até os mais polarizantes, e, enfim, que geram questionamentos muito profundos, eles não são fatos isolados, eles estão acontecendo em muitos países do mundo, em expressões diferentes, enfim. Então, vem daí a inspiração. Eu acho muito legal circunscrever isso, porque é o encontro da tecnologia com o social. Isso aqui não é um papo de tecnologia pura. Não é um papo de Big Tech, de o algoritmo X. É o que a Winning está lendo e chupando e entendendo do que está acontecendo na cultura, na sociedade, no hábito das pessoas, e está podendo traduzir isso de uma maneira mais eficaz e mais rápida para as marcas, para poder servir melhor aos seus consumidores. E a minha primeira formação é psicologia, eu sou uma pessoa totalmente ligada a impacto social, eu trabalho com tecnologia para educação, então é vizinho, é irmão, né, da transformação cultural. E eu acho que isso é muito pouco óbvio, né? Eu só queria fazer esse parênteses, porque é muito relevante a gente tentar incluir as mudanças culturais para acompanhar a mudança de tecnologia que vai atropelar a gente. Então, assim, ou a gente entende isso, ou a gente vai ficar para trás e vai deixar de ser relevante no tecido social aqui. E aí eu queria perguntar o que você está vendo que está acontecendo, então. Se você está olhando para tendências, e se você tem esse olhar de mudança cultural e de organizacional, o que você acha que está acontecendo, que vai acontecer, e qual é o seu, o que você pode dar de spoiler aqui, ou de 2025 ainda, ou 26, e aí acho que é de uma maneira bem ampla, né? Onde o seu coração te levar. Boa. Muitas coisas. Só que antes de responder, eu só queria aproveitar o seu gancho anterior, e aí eu vou contar uma história para vocês, assim, que eu adorei o que você falou e é real, que isso aqui não é um papo de Big Tech, assim, uma conversa puramente sobre isso. Também é sobre isso, né? Uma futura Big Tech do Brasil, espero. Isso é sobre como a gente realmente integra a tecnologia ao olhar humano. Integra a tecnologia ao conhecimento humano, à curiosidade humana.
Porque é nessa interseção que a gente acredita que está a verdadeira magia ali, né? A gente, enquanto seres humanos, enquanto profissionais, a gente realmente olhar para a tecnologia como um aliado nessa nossa jornada para conseguir fazer coisas mais impactantes. E a história da Winning, ela veio muito inspirada nesse lugar, assim. Eu sempre tive uma paixão muito grande por sociologia, antropologia. Na minha época de faculdade, quem aqui leu Bauman aí na faculdade? Vocês já pediram vocês lerem Bauman? Lê com atenção, porque o Bauman, o cara sabia do que estava falando. Ele definia o espírito do tempo, essa modernidade, como uma modernidade líquida, né? Como uma, assim, diferente do que acontecia, por exemplo, há 30, 50 anos atrás, na cultura do mundo de hoje, as pessoas não se definem mais como uma coisa ou outra coisa, né? É menos, enfim, linear nesse sentido. Então, eu não sou católico ou não. Assim, minha relação com a religião, ela é líquida. Eu acredito na ideia de fé. Quando eu estou passando um perrengue, eu rezo um Pai Nosso. Já fui no Daime lá para ver como é que era o ritual. Tem um monte de gente na família que é espírita, e quando a gente vai, eu vou fundo, enfim. Então, as pessoas, elas navegam por diferentes universos com muito mais fluidez. Então, acho que muito do que vem nos ajudando a construir uma tecnologia diferenciadora, única e relevante, foi a gente partir do olhar humano e pensar como a tecnologia pode ajudar a gente a fazer isso melhor, com mais potência. Então, acho que só queria reforçar isso aí. E quando a gente olha para assim, o que está acontecendo, de novo, realmente a resposta são muitas coisas, tá? Porque existe muita coisa acontecendo relevante ao mesmo tempo na cultura agora. Vou dar alguns exemplos para vocês. Até a gente vai lançar amanhã, se eu não me engano, um mapeamento cultural sobre o assunto longevidade. Que é evidente, né, gente? Estamos todos, nós aqui nessa sala, temos a perspectiva de que a gente vai viver mais tempo que as gerações anteriores, certo? Assim, 40 os novos 30, os 50 os novos 40, enfim. Então, eu passei dos 40, me sinto jovem. E tenho ainda uma vida inteira pela frente. Só que quando a gente fala... E isso tem uma série de impactos em todos os lugares. E é muito interessante quando a gente analisa para os dados, para o assunto longevidade, e a gente quebra alguns paradigmas, observando o real comportamento das pessoas. O primeiro paradigma que é legal de quebrar é o seguinte: muitas vezes a gente fala de longevidade e as empresas interpretam isso como economia prateada, que é, poxa, vamos começar a olhar para um público mais velho, que já está aí com seu cabelo grisalhos, também estou chegando nessa fase. Mas a real que os dados... tal do mercado da calvície. Mas a verdade é que o assunto longevidade, quando a gente analisa lá na plataforma da Winning, ele começa a ser relevante a partir dos 25 anos. Então, cada vez mais as pessoas estão interessadas em se engajando com o assunto longevidade desde muito cedo. E isso tem um monte de impactos. Vou pegar um exemplo. A gente tem muitos clientes da indústria financeira. O Nubank é nosso cliente. Enfim, a gente tem vários bancos clientes. Você já parou para pensar assim, cara, se você é um banco e o assunto longevidade vai mudar completamente, como você hoje está criando produtos de previdência privada para esse novo contexto que virá? Esse é um exemplo. Se a gente for olhar para isso para a indústria de games, tem um mar de oportunidades, enfim, por aí vai. Então, esse é um assunto super rico, assim, uma das coisas que está vindo por aí, longevidade. Uma outra coisa que é meio que em todas as marcas, todas as categorias, é a gente ver o poder do UGC, the User Generated Content. Né? Vou citar um exemplo de marketplace. Mercado Livre é nosso cliente, Magalu é nosso cliente, enfim, a Amazon é cliente. Os marketplaces usam a tecnologia da Winning. Uma das coisas que foi muito impactante para todas essas empresas quando começou a acessar a nossa tecnologia foi enxergar pela primeira vez em dados como o conteúdo que as pessoas fazem é determinante para o sucesso ou fracasso de uma marca no Brasil. E eu vou citar um exemplo que com certeza vocês viveram. Shein. Quem aqui já comprou um negócio na Shein? Quem aqui sentiu vontade de comprar um negócio da Shein depois de ver um daqueles vídeos, olha meus achadinhos da Shein, etc. e tal. Né? E a gente, assim, mostrou uma das funcionalidades que a nossa tecnologia tem, é uma métrica que se chama share de atenção. E basicamente o que ela é capaz de fazer é te mostrar o seguinte:
dentro da sua categoria, no caso o Marketplace, qual é o seu share de atenção? De tudo que as pessoas assistem em vídeo na internet, quantos por cento dos views ou quantos por cento do engajamento estão com a sua marca ou com um competidor? Quantos dessas visualizações vêm do que as marcas estão fazendo ou do que as pessoas estão fazendo? E quando a gente faz essa análise para todas as categorias, a gente vê que cada vez mais o conteúdo feito pelas pessoas é mais importante do que o conteúdo feito pelas próprias marcas. Um outro exemplo bem recente, Chevrolet é um cliente nosso, GM. Não sei se vocês viram o que eles estão fazendo com o cachorro caramelo. Isso é Power by Winnie, é um case muito maneiro. Então, mas antes da GM trabalhar com a gente, você pensa o seguinte: quem aqui comprou um carro ou sonha em comprar um carro no futuro próximo, levanta a mão. É isso. E aí o que você faz quando você está namorando com essa ideia? Vai assistir uns vídeos na internet, né? Assim, você vai assim, cara, aquele tracker lá, será que é bom? O que você vai fazer? Você vai no YouTube, deixa eu, né? Assim, só vê nas cabeças assim. Você vai lá assistir vídeos. O que acontece? Pensa que isso é a jornada de compra de qualquer pessoa. E eu estou falando de carro, eu poderia estar falando de qualquer produto. Cognas, faculdades todas também são nossos clientes. E a mesma coisa, antes de você escolher que faculdade você vai fazer, você vai assistir uns vídeos na internet. O que acontece no mundo de hoje? Que as marcas têm muita dificuldade de entender como ser relevante. O UGC é mais importante muito mais. do que isso. Vocês entenderam o que é UGC? É User Generated Content. User Generated Content, que é não feito pelas marcas, é feito pelo parceiro, pelo Isso. par aqui. E aí, esse é o conteúdo que está realmente influenciando a tomada de decisão, de o que eu vou comprar ou não. Então, E faz um comentário aqui sobre o papel dos influenciadores, que também não é a mesma coisa. Total. Assim, não é igual. Sim. Pensa que o influenciador, em geral, ele começou produzindo conteúdo orgânico, UGC, mas na medida em que ele cresceu, ele começou a fazer parcerias pagas. E ele perde a relevância. Não necessariamente. Depende. Mas ele vai para outra categoria. É outra categoria, né? Na nossa plataforma, a gente consegue classificar e dizer, não, isso aqui é um conteúdo pago. Mas ele não necessariamente perde relevância. Ele está mandando muito bem. Você vê o Cazé. Tudo é pago no Cazé, mas continua sendo relevante. Que, by the way, a estratégia do YouTube no futebol é Power by Winnie, é uma história toda que a gente pode contar. Gente, quem quiser trabalhar na Winnie depois é só falar com o Jean, falar com o Eric aqui. Tá cheio de vaga aberta lá. Entendeu? Entra lá no site e é real. Temos umas vagas bem maneiras lá. Enfim, esse é um movimento muito forte. Assim. As marcas precisam entender como jogar esse jogo. E as marcas chinesas fazem isso de forma muito intencional. E o caso da Shein no Brasil é um case de go-to-market, assim, de uma estratégia de entrada de mercado, onde eles priorizaram conteúdo gerado pelas pessoas. E eles intencionalmente fomentaram milhares de pessoas para criar esse tipo de vídeo de, olha o meu achadinho da Shein, olha minhas comprinhas da Shein. E sabe a sacolinha que vem da Shein que a turma começou a usar para outras coisas? É isso aí. Isso tudo hoje é intencional. Então, esse é um segundo... Você me perguntou, né? O que está vindo por aí? Esse já está acontecendo. E aí, enfim, tem várias outras coisas que a gente pode falar, mas eu vou parar aqui nesses dois, senão gente, embora. usa a pergunta quando a gente abrir para o que vocês quiserem perguntar, tá? Se quiser mais. Eu fiquei pensando em duas coisas aqui, e eu acho que a gente só tem que tomar cuidado com o tempo. Eu estou meio sem noção do tempo. Duas coisas que eu fiquei pensando. Uma, a tomada de decisão. Você fala muito que ela deve sempre ser humana. Né? E aí a gente está falando aqui sobre governança. E a sensação que me dá às vezes, eu não sei se dá em vocês, é que as decisões são tomadas 100% baseadas no algoritmo e baseado no que a pesquisa mostra, baseado nas tendências. Não sei, parece que é uma coisa assim fora da gente, parece que é uma coisa que vem da análise. E você fala muito de que a decisão tem sempre que ser humana. Como que funciona isso? Essa triangulação, né, de tomada de decisão e mentalidade e a coisa humana, a tendência do mercado, que vai embora, ela é uma força maior do que qualquer coisa, e a tecnologia, né, que a gente aqui está olhando só a inteligência artificial, mas essa triangulação de mercado, tecnologia e humano é uma coisa que me intriga muito. Como é que você vê e como é que você exerce isso e como é que você acha que deve ser feito? Excelente pergunta. Pensa que é o seguinte, gente, desde sempre, muito antes da inteligência artificial, né, qualquer líder de um negócio, de uma marca,
ao tomar uma decisão, tentava usar algum tipo de dado para tomar uma melhor decisão, certo? Isso não mudou. Então, acho que toda decisão sempre buscou ser, nessas grandes empresas ou em qualquer empresa, pautada por dados, por informação, né? Enfim, isso mesmo quando você vai escolher que faculdade você vai fazer na vida, que profissão você vai seguir, você passa por esse processo de, poxa, deixa eu me informar para conseguir tomar uma decisão mais bem informado, certo? Então, isso não mudou. O que essas novas tecnologias, né, o que, né, soluções como a Winning conseguem trazer é uma informação muito melhor, muito mais precisa, muito mais granular, numa escala muito maior, muito mais rápido. Então, basicamente, a gente está fazendo um trabalho que era muito difícil de ser feito, ser um trabalho muito mais fácil, muito mais simples de ser feito e mais assertivo. Porém, e por isso que eu acredito muito que no final a decisão tem que ser humana, quando você vai ver as melhores decisões, por exemplo, que os nossos clientes tomaram usando os dados da Winning, nem sempre, muitas vezes, aliás, a decisão não foi qual é o ranking nos assuntos, então vamos nos maiores, vamos aqui na primeira, segunda, terceira posição. E aqui na tela está um case claro disso, case de CIF. E aí eu vou responder a sua pergunta explicando com cases, tá? Porque quando você traz o olhar humano para os dados, você conecta outros pontos que nenhuma inteligência artificial vai saber. Então, o caso de CIF é o seguinte. Esse case é maravilhoso, gente. CIF, né? Produto de limpeza, né, gente? Unilever é um cliente grande nosso, está escalando o Winning para o mundo todo e tal. CIF é uma marca que está aí há muito tempo, certo? E a marca sempre teve como público principal, audiência, as pessoas que compram produtos de limpeza no supermercado. Pensa que tem uma visão um pouco estereotipada de quem é esse público, tá? E tem um desafio de negócio, como toda empresa tem, de, poxa, como eu vendo para mais pessoas, né, para novas audiências. Quando eles plugaram a tecnologia da Winning, um par de semanas depois já estava lá claramente mapeado para eles o seguinte, olha, CIF tem relevância, afinidade com várias outras audiências, para além dessa que vocês estão trabalhando aí hoje. Tem várias comunidades onde você pode realmente ser relevante. Vou dar uns exemplos. Tem os apaixonados por air fryer, porque é difícil limpar air fryer, depois você faz aqueles experimentos lá. Tem os viciados em limpar carros, que é o mundo inteiro. Enfim. E uma das comunidades é essa que está na tela, que são os sneakerheads, os fãs de colecionar tênis. Olha para os seus pés, vê quem está usando tênis branco. Tênis branco. Porque alguém descobriu que, CIF funciona muito bem para limpar tênis branco. Então, você imagina que e isso no ranking lá de assuntos não é a maior audiência. Estava lá na posição 7, 8. Mas o olhar humano sobre o dado falou, cara, isso é incrível. Isso permite a gente falar com os mais jovens, que é um desafio que a gente sempre teve. E aí, em cima desse insight da Winning, a gente traz outras informações. Por exemplo, quais são os interesses dessa audiência? É música. E aí, CIF começou a patrocinar os festivais de música. Essa aqui é uma ação real no último The Town, esse ano, em que eles viraram patrocinador oficial do seu tênis branco depois do festival. E a marca está batendo recorde de vendas, explodindo, conectando com novas audiências, enfim. Então, esse aqui é um exemplo muito concreto dessa união perfeita entre uma melhor informação, uma informação que você não encontrava antes, com um olhar humano, criativo, para fazer a magia ali acontecer, entendeu? Tem outros cases também, se quiser ver. Muito bom, né? Essa coisa do não óbvio, mas que depois que você ouve, é óbvio. Você vai lá para aquele festival, chove sempre no dia do festival, chove. Não chove antes, não chove depois. É no dia que chove. E aí, você vai fazer o quê com seu tênis? Usa CIF. É muito óbvio. Vai para o próximo ali, que eu acho que o próximo vamos é ver outro case. Quem já viu o que Bis está fazendo no mundo do futebol? Levanta a mão. Ninguém viu? Bis, gente. Bis. Chocolate. A Mondelez também é um cliente grande nosso. E você pensa no seguinte, gente, é muito difícil você se destacar no mundo do futebol, que é um mundo invadido pelas bets. By the way, a Winning não trabalha com bet, não trabalha com política, a gente não trabalha com algumas categorias por escolha. E Bis está se destacando no mundo do futebol, com investimento 100 vezes, 1000 vezes menor que qualquer bet, porque está tendo a inteligência cultural para saber
como participar desse universo de uma forma mais relevante, mais inteligente. Então, uma das coisas que eles fizeram foi comprar o naming right do Morumbi, chamou de Morumbis, que foi um golaço. E aí depois começou a usar o winning para entender o que mais. E aí eles entraram no Kings League. Quem já ouviu falar do Kings League? Kings League é fenômeno, assim, é um futebol de creators, que tem suas regras particulares e tal, enfim, e bicho está bombando lá, enfim. Então, é a mesma coisa, assim, cara, como você olha para um assunto tão competitivo como o futebol, e uma dos insights que a Winning trazia era que um ângulo para ser relevante lá dentro era o humor, e a marca foi all in. A diretora da marca fala: Bi está brilhando porque abraçou o humor brega, sem medo de ser brega. E isso é maravilhoso, né? Então, esse é um outro exemplo concreto. Só para terminar os exemplos... Morumbis. Pode passar. E é uma ocasião de consumo, né, gente? Pensa que agora, várias pessoas, quando vão assistir um jogo de futebol, lembram, poxa, vou comprar uma caixa de bis e botar ali na galera. Né? Um outro caso concreto é a ABI, a Ambev, no mundo todo, tem revolucionado a estratégia de patrocínios deles com os dados da Winning. Aí tem várias histórias. Vocês vão ver que recentemente Stella Artois começou a entrar no mundo do tênis. Isso é uma decisão Powered by Winning. Vocês vão ver, por exemplo, que... Por quê? Porque os nossos dados, basicamente, o que eles viram lá? Vocês imaginam que a Ambev gasta muito dinheiro com patrocínio no mundo, né, gente? Eles patrocinam tudo. E eles fizeram uma análise mundial, assim, poxa, onde está o nosso investimento de patrocínio versus aonde está a atenção das pessoas? O que é relevante para elas? E os nossos dados mostravam que eles estavam investindo demais em alguns lugares Concentrado. e de menos em outros. Mas foi uma estratégia de pulverizar? Foi uma estratégia de otimizar esse investimento. E aí, um dos lugares que a gente mostrava que estava crescendo muito de relevância na cultura, que eles estavam fora, era tênis, que tinha muita afinidade com Stella Artois, que é uma cerveja mais premium, que, enfim, tem todo o universo lá. Então, a marca entrou, ela está enfim, Roland Garros, em Wimbledon, US Open, está bombando. Um outro exemplo, pela primeira vez na história, uma marca de cerveja entrou nas Olimpíadas. Vocês viram Corona Zero ano passado nas Olimpíadas, vocês viram isso aqui do Medina, né? Toda essa estratégia de Corona global de entrar em Olimpíadas foi feita por Powered by Winning. E mais recentemente aqui, quem foi no show da Lady Gaga? Foi o 100 anos de Corona, Powered by Winning lá também. Então, música foi um exemplo onde os nossos dados mostravam que eles estavam investindo demais em festivais, quando a atenção das pessoas estava no tour dos artistas. Com essa informação, eles realocaram ali o investimento e fecharam com a Prefeitura do Rio 4 anos de show na Praia de Copacabana. Lady Gaga foi o primeiro. Vem mais por aí. Quem é o próximo, gente? Será? Estou torcendo fortemente para ser a Beyoncé. E por último, só dizendo, quem toma Iopro aqui? Iopro, fenômeno cultural no Brasil, tá, gente? Em nenhum outro lugar do mundo, Iopro tem um tamanho de negócio que tem aqui no Brasil, que construiu essa categoria de proteína, essa cultura de proteína, e ele está usando os dados da Winning para tomar todas as decisões desde lá do comecinho. E é um exemplo também essa coisa do humano mais do dado. O primeiro ano de Iopro no Brasil, uma das coisas que a nossa tecnologia dizia que deveria ser o foco era focar na comunidade de crossfiteiros. E o primeiro ano de Iopro, a única coisa que eles fizeram foi botar Iopro nos boxes de crossfit e cresceu dali, enfim. Tá. Esses são alguns exemplos disso tudo que a gente está falando. Maravilhoso. A gente vai abrir para pergunta logo depois que ele responder essa última, que é uma pergunta dupla. Já que é a última, eu vou aproveitar e vou fazer a dupla. Como que você se prepara? Né? E aí estou pensando muito em vocês, galera, estudante. Como que você se prepara para estar relevante, para sempre estar, né, atento ao que está acontecendo? Como é que é seu hábito mesmo? E qual o seu conselho para quem está começando aí a navegar nesse mundo que muda o tempo todo, muito rápido, com muitos estímulos, até com dificuldade de atenção, né? Então, o que você diria para o Jean se o Jean tivesse hoje o comecinho ali da carreira? Boa. Eu vou dizer o que meu pai me disse que tem sido um norte na minha vida. Assim. Meu pai, antes de falecer, ele teve 7 infartos, sobreviveu aos 7, que ele tinha uma questão cardíaca. E eu tive vários momentos em que eu falei, será que é a última conversa que eu vou ter com meu pai?
E numa dessas eu fui ficando melhor em fazer aquela pergunta. Assim, que eu quero perguntar ao meu pai? E isso foi antes disso tudo acontecer. Ele apareceu exatamente no ano que eu fundei a Winning. E uma das coisas que ele me falou foi, filho, eu perguntei para ele, pai, de tudo que você aprendeu na vida, qual é o aprendizado mais importante que eu nunca posso esquecer? E ele falou, filho, vai parecer até meio clichê, mas o que sempre me deu esse tesão de viver foi entender que quanto eu mais sei, mais eu sei que nada sei. Quanto mais eu aprendo, mais eu entendo o quanto ainda tem para ser aprendido. Quanto mais eu descubro, mais eu tenho consciência do quanto ainda tem para ser descoberto. Enfim, e essa lição de vida eu carreguei e carrego, e é o coração do que a gente faz na Winning, uma tecnologia que ajuda a gente, as empresas, a aprender o tempo todo. E é uma lição de humildade também, de você, enfim, entender que a gente é um grãozinho de areia, né? E que no final do dia, se a gente tem esse mindset, esse jeito de encarar a vida, o mundo, de ter curiosidade, tesão, vontade de aprender o tempo todo, enfim, isso vai te ajudar a chegar mais longe. Então, eu diria que esse, sem dúvida, é um deles. E o segundo é, uma vez que você entra um pouco nesse jeito de pensar, nesse jeito de encarar a vida, o que vem junto com isso é uma vontade muito grande de conhecer e se conectar com pessoas que sabem mais do que você em outros campos de atuação, que são melhores que você em outros campos de atuação. Então, acho que talvez a minha maior habilidade na posição que eu estou lá, né, de CEO da companhia, hoje a Winning tem 150 pessoas, tem um time de investidores muito parrudo por trás, a gente tem um time em Nova York, tem um time no México, tem gente em Singapura, tem gente espalhada pelo mundo. E talvez a habilidade mais importante que eu tenho que eu desenvolvi, que eu tenho que desenvolver o tempo todo, é ser capaz de montar um time brilhante muito melhor do que eu. E fazer pessoas se inspirarem nesse sonho maluco e quererem escolher, dedicar a atenção, o talento, a paixão deles para construir isso junto com a gente. E todo mundo que entra na Winning sempre fala isso, assim, cara, todo mundo, 100% das pessoas, toda a geração de estagiários que vai entrar agora, todos eles são muito melhores que eu em várias coisas. E quando você se coloca um pouco nesse lugar de aprendizado constante, de curiosidade, de querer aprender com o outro, de ter a humildade de se enxergar nesse lugar, assim, o que eu tenho aprendido é que isso te ajuda a ir mais longe. Que você cria um ambiente onde as pessoas todas se sentem inspiradas e convidadas a trazer suas visões, seus pontos de vista, enfim, as suas experiências particulares, e da soma daquelas experiências a gente vai construindo algo que é maior do que todos nós, assim. Então, acho que seriam um pouco essas dicas. Super maravilhoso. Tem uma pessoa que trabalha comigo aqui e eu falei exatamente sobre isso com ela hoje. Então, assim, que bom assim ouvir isso, porque esse é o tipo de coisa que é para todo mundo, em todas as verticais, e não importa a idade, não importa onde você está na sua jornada da vida, sabe? É uma coisa, é um pilar, é um valor, né? É um valor. E daí você desdobra para questões práticas e técnicas, né? Ao invés de ele dar uma dica pragmática, na verdade ele deu um valor aqui, sabe? Que é muito mais profundo, porque é muito mais duradouro e te acompanha em qualquer momento da sua jornada ao longo dos anos todos. Então, muito legal. Vamos abrir para perguntas. E se não tiver pergunta, eu tenho mais perguntas. Então, assim, não precisa levantar a mão se vocês não quiserem. Já tem uma, né? Não vou poder mais perguntar. Tem aqui na frente também. Tá? Vamos lá. Primeiro você devia falar quem era seu pai, né? Porque é legal, né, Jean, que seu pai muita gente não conhece, né? O pai dele foi um craque da área de criação, né? Então acho que é legal para as pessoas perceberem que você já nasceu num berço de criação. Minha pergunta é o seguinte: você faz pesquisa para saber o que você está avaliando efetivamente é uma tendência ou apenas uma veiazinha de caminho? Como é que funciona a pesquisa efetiva? E a minha segunda pergunta: depois da inteligência artificial, o que vem por aí nas suas análises? Excelente. Então, vou começar contando um pouco do contexto histórico, para vocês entenderem. Meus pais são meus ídolos, tá, gente?
Meu pai era um italiano, daí vem o Gian. Minha mãe colombiana, daí vem o Martínez. E eles, lá na década de 80, criaram no Brasil uma empresa de educação criativa, que se chamava Crianças Criativas. E eu sempre falo que, né, tudo que a gente construiu na Winning nasceu ali. Porque eu tive esse privilégio mesmo, essa sorte de nascer e crescer numa casa onde o assunto criatividade era um assunto desde muito cedo. E mais importante do que isso, o assunto, a ideia, o conceito de que existe método por trás da criatividade, né? Que criatividade não é só um talento divino que poucos escolhidos têm, mas é uma habilidade humana que todo mundo tem, que pode e deve ser desenvolvida. Então, o sonho dos meus pais era ver as escolas públicas do Brasil adotarem criatividade como uma cadeira tão importante quanto geografia, matemática, ciência. Porque enfim, até depois, quem sabe, daqui a uns anos eu retome esse projeto deles. Então, eu dei a sorte de nascer nesse lugar e é a base de tudo que eu acabei construindo na vida de verdade. Assim. Sobre o ponto de pesquisa, assim, é um pouco do que eu falei. Assim, né? Acho que tem uma coisa que é muito importante, que é saber separar o que são movimentos efêmeros de movimentos não efêmeros. Né? O que são comportamentos voo de galinha. Eu vou dar um exemplo, não sei se vocês lembram disso. Vocês lembram quando, em algum momento, a turma estava viciada no assunto de food truck? Você lembra disso? E aí um monte de gente começou a investir em food truck, comprar food truck. Passou 6 meses, todo mundo morreu com os food trucks lá estacionados na garagem. Então, tem um risco muito grande quando você se apega um pouco ao hype. Morango do amor, agora eu vou fazer uma fábrica de morango do amor. Deu errado, porque já passou. Então, essa capacidade de separar um pouco o que são esses voos de galinha, essas tendências efêmeras, do comportamento não efêmero. Calvície é não efêmero, tá, gente? Inteligência artificial também é não efêmera. Definitivamente não efêmera. Decisão baseada em dados, definitivamente não efêmera. Enfim, talvez o aprendizado mais importante nessa questão de pesquisa, sabe? Né, quando o universo que a gente ajuda, que são essas empresas, pensa que elas a vida toda fizeram pesquisa. E gastam muito dinheiro fazendo focus group, pesquisa de sala de espelho, usam social listening e tal, mas isso não resolveu o problema, elas continuam não relevantes. E aí entra uma segunda discussão, que é qual é a fonte dos dados? E a maior parte da fonte dos dados que as marcas usavam até então eram dados declarados. Eram o que as pessoas diziam que elas faziam. Então, pesquisa de um grupo de espelho tudo, enfim, sites declarados. Um social listening, que é uma ferramenta que as empresas usam há 10 anos, é o que as pessoas dizem lá no antigo Twitter, no X, que é tudo declarado. Só que as pessoas fazem um monte de coisa que elas não dizem que fazem. Então, muito do que a gente tem ajudado a turma toda a entender quais são esses reais comportamentos, e isso realmente traz uma informação melhor. E o próximo passo, acho que assim, é essa união perfeita entre homem e máquina. Assim, acho que a gente tem falado muito de inteligência artificial e definitivamente tem uma pesquisa tem um doc muito bom do MIT que o Eric mandou lá para todo o time ver, que conta um pouco como as empresas têm aplicado a inteligência artificial nos seus negócios. E assim, muitos experimentos, mas 95% não dá resultado nenhum. Só 5% das aplicações de inteligência artificial nas empresas hoje geram algum resultado. E, em geral, todas elas caminham nesse lugar da união entre homem e máquina. E menos só a inteligência artificial substituindo o homem. Enfim, então, eu diria que está aí. Tem uma frase que eu gosto muito que diz, poxa, a inteligência artificial vai substituir os nossos empregos? Eu acredito que em alguns casos sim, que são empregos que ninguém gostaria de fazer e ela vai fazer isso por nós, mas em outros, na grande maioria dos casos não, mas com certeza ela vai substituir ela vai substituir os empregos de quem não usa AI por empregos de quem usa AI para fazer aquilo melhor, né? Então acho que é um pouco isso aí que a gente está vendo. Eu li esse report e uma coisa que me chamou muito a atenção foi como que esses 5% que dão certo, eles têm uma preparação cultural da empresa.
para receber. Porque um equívoco é a gente achar que a inteligência artificial ela vai ser uma varinha mágica. Ela não vai ser varinha mágica, ela é uma ferramenta, portanto, usada por humanos, com humanos, né? E não como se ela fosse um passe de mágica. E aí, os 95% que deram errado não tiveram uma preparação cultural para quem estava recebendo ali aquele input de inteligência artificial. Então, isso dá uma certa calma no coração, porque quanto mais a gente preparar a empresa do ponto de vista cultural do humano, mais chance vai ter de ter o impacto real de inteligência artificial. Próxima pergunta. Acho que sou eu. Aqui, ó. Jean, obrigada pelos cases super legais. Eu tenho uma curiosidade. Tem algumas tendências que a gente tem visto, não sei ainda se efêmeras ou não, que eu acho que você pode dar visão, de muito conteúdo gerado nas redes, feito por IA, né? De comunidades em real life cada vez mais relevantes, redes sociais menores também ganhando força, Letterboxd e várias outras. Em alguns países, uma redução no uso de redes sociais, assim, grandes, né? Então, como é que você imagina a Winning nesse mundo? Imagino que isso pode gerar menos dados para alimentar as bases de vocês, né? Como é que vocês imaginam o futuro do marketing da Winning com um pouco desse contexto que pode ser efêmero ou não? Boa. Renata é diretora da L'Oréal. Boa, tudo bem. Na verdade, o que a gente vê é um uso só crescente das plataformas que a gente analisa, né? Você vê o YouTube, vou pegar e citar exemplos concretos e dados concretos. O YouTube hoje é o maior streaming do Brasil nas televisões brasileiras, né? O YouTube ele é mais assistido hoje no Brasil do que qualquer outro streaming como Netflix, Amazon Prime, e está crescendo numa velocidade absurda, né? TikTok, mesma coisa, assim. Instagram, Reels, mesma coisa. Mesmo o Twitch, quando você olha Twitch, que às vezes a gente esquece que o Twitch existe, né? Mas o Twitch tem uma baita relevância e ele cresce de relevância em muitas comunidades. Então, e quando você olha para a oportunidade ainda de penetração desse comportamento, existe um universo ainda muito grande a ser ocupado por essas soluções que estão aí e que são dominantes, né? Em todo momento assim, em que a gente viveu essas grandes revoluções tecnológicas, o que é um comportamento comum em todas elas? É um movimento de maior fragmentação. Então, pensa que há 5 anos atrás, talvez você falasse de vídeo na internet, você ia pensar em YouTube e Facebook ainda era mega relevante. Hoje você tem mais plataformas competindo por esse share de atenção. Se a gente fosse falar no mundo de streaming, a gente ia falar de Netflix, e hoje, né, dificilmente alguém tem Netflix, Amazon Prime, HBO, enfim. Então, esse é um movimento natural que vai acontecer como acontece em toda a tecnologia. Mesma coisa com redes sociais. A gente antes só usava Facebook, hoje você tem uma pluralidade maior, né, de soluções. Enfim, então esse é um movimento natural. E muito do que a gente tem que fazer como tecnologia é ser capaz de ser esse agregador, né? Então, a gente hoje não está restrito a essas plataformas que a gente analisa. A gente foca nelas porque são as mais importantes. Mas agora, uma das coisas que a gente está fazendo com vários dos nossos clientes globalmente é fazer um modelo agent to agent. Aí eu vou falar um pouquinho mais tecniquez aqui, tá? Em que a Winning escalou de forma tão grande dentro das empresas que os times globais de tecnologia estão vendo para a gente e falam assim: cara, agora eu quero que todos os times de marketing do mundo usem a inteligência cultural da Winning, mas eu quero integrar o seu banco de dados proprietário, a sua inteligência cultural, outros dados. Eu quero entregar meu CRM, eu quero integrar o meu Ad Manager, que é, enfim, como eles alocam mídia. Eu quero integrar outras ferramentas de social listening também, para entender outros formatos para além de vídeo. Então, a gente está chegando como tecnologia num lugar em que a Winning vai ser cada vez menos restrita à fonte XYZ, e ela está virando essa grande orquestradora de informação das marcas para trazer respostas mais holísticas, né? Enfim, então, acho que é um pouco isso. Assim, a gente vê esse movimento natural de maior diversidade de soluções, e a nossa tecnologia vai estar evoluindo para esse lugar de ser cada vez menos
restrita a algumas bases de dados e ser uma grande orquestradora de múltiplas fontes de informação. Legal. Obrigada. Nada. Boa noite. Eu gostaria de saber qual foi a maior dificuldade de vocês, assim, da implementação da credibilidade do produto de vocês. Como foi inserir uma inteligência artificial, ainda que naquela época? Porque hoje em dia a gente usa a inteligência artificial diariamente, ela está inserida e é muito falado, mas antigamente isso não era tão falado, isso não era tão inserido. Como foi apresentar essa ideia para novas marcas? Excelente pergunta. E nunca foi fácil e nunca será fácil, né? Porque pensa que no final do dia, hoje mais de 60% dos nossos clientes são globais. E você pensa que mesmo hoje, depois de tudo que a gente já construiu, de tantos cases, tanta validação, quando um time global conhece a ON pela primeira vez, fala assim, poxa, uma inteligência artificial do Brasil, naturalmente existe um ceticismo, né? E a melhor forma de responder isso é com excelência na entrega, né? Deixa eu ver na prática. Pô, isso aqui é maneiro, isso aqui faz sentido, isso aqui realmente é diferente de tudo que a gente já viu antes e tal. Então, toda tecnologia passa por uma jornada de adoção que sempre vai ser desafiadora, sempre vai ter desafios. E nunca vai ser fácil. Então, acho que a primeira resposta é saber que nunca vai ser fácil, nunca foi e nunca será. E como empresa de tecnologia, é a sua missão você mesmo criar a evolução que vai disrupt, que a gente fala, né? A sua solução atual. Então, isso que eu acabei de comentar sobre o modelo 8A, é um modelo que a gente mesmo desenvolveu, que a gente entendia lá atrás que seria o futuro daquilo que a gente está fazendo hoje. Enfim, então essa é uma jornada constante. Há 10 anos atrás era muito mais complicado explicar, e a gente ainda está na jornada de tentar ser melhor em explicar o que a gente faz, que é complicado mesmo. Então você imagina que há 10 anos atrás eu tinha que explicar, não, que o mundo vai ser video first. Aí você tinha que explicar um tempão por que vídeo era importante. Depois você tinha que falar, não, inteligência artificial e dados para você criar melhores estratégias vai ser importante. E aí você ficava um tempão para explicar isso. 10 anos depois, a gente tem que gastar menos tempo explicando essas coisas, porque é meio óbvio. Não, todas as marcas. No brainer. Se eu não bombar no TikTok, se eu não bombar no YouTube, eu não vou crescer. Então, o vídeo, hoje a gente precisa explicar menos. Inteligência artificial uso. Pô, já entendi que isso é importante para mim. Então, enfim, então tem uma... Quando você conhece um pouco mais histórias de outros empreendedores que criaram algo relevante no mundo da tecnologia, muitos deles passaram por esse desafio, né? Então, mesmo quando a Amazon começou, não era trivial e óbvio para as pessoas a ideia de comprar livro pela internet. Mas é porque tem a ver com inovação. Isso é a dor de quem está inovando. Porque você está vendo alguma coisa que alguém não está vendo. E aí é intrínseco no trabalho desbravar, que tem até a expressão, né? Mar vermelho e mar branco. Mar vermelho e mar azul. Quando você está no mar vermelho, quer dizer que você está cheio de concorrente. Você não está mais inovando tanto quanto quem esteve no mar azul. Que aí sim é um novo território. E aí essa coisa de trazer outros empreendedores e outras histórias é meio que para, assim, martelar que qualquer pessoa que estiver inovando em qualquer vertical, não só no marketing, no criativo, né, mas em vender livro ou botar DVD. Gente, vocês sabiam que a Netflix começou botando DVD no correio, né? Que vocês não eram nascidos, eu acho, mas assim, isso é impensável. E destruiu a Blockbuster, que tinha uma a cada esquina, quase em qualquer lugar. Então, por que você não ia romanticamente com seu namorado, curtir, ficar lá na Blockbuster, se você, ao invés de você curtir aquele momento, você ia ter em casa? Não era óbvio, e hoje a Netflix virou o que virou, e outros tantos streamings, né? Então assim, nunca vai ser fácil. Se você está num lugar de visão, é quase que uma dor, né? Você ter visão, você ser inovador. É super doloroso. Porque você vê um mundo diferente. E você enxerga essas tendências, você acredita nisso. E aí volta o que ele falou. Então,
faz um time de pessoas que são melhores que você em outras coisas e vai bater de porta em porta para algum maluco te ouvir e a coisa ir para frente, né? Que normalmente dá certo. E aí eu vou usar o exemplo da L'Oréal, que assim, a L'Oréal é um cliente que a gente tem muito carinho. A gente está construindo uma história muito bonita com a L'Oréal, assim. E no final do dia, você precisa encontrar do outro lado uns loucos que acreditem também. E que falam assim, cara, vamos testar. E aí entra um ponto muito importante, que é você ser obcecado por fazer um produto de excelência. No final do dia, visão, ideias, isso é importante, mas isso não define sucesso. O que vai definir sucesso é a capacidade de botá-las de pé, executar com excelência. E quando chegar a oportunidade de botar isso na mão de um cliente, o cliente usar o produto e falar, cara, isso é poderoso. Tipo, isso aqui é diferente do que a gente já viu até hoje. E aí, né, e quando você consegue chegar nesse lugar, o que acontece? A história do L'Oréal um pouco com a gente é essa. A gente começou com uma coisa, hoje já expandiu para várias marcas e bios aqui do Brasil. Está sendo apresentado para vários... L'Oréal, América Latina, o time global, e está nessa jornada de escalada, mas o que está fazendo a gente chegar lá, no final do dia mesmo, é que o que a gente criou é bom. Assim, vai ficar cada vez melhor, mas hoje ele entrega alguma coisa que a turma fala, isso aqui é relevante, faz sentido a gente usar mais, apresentar para outros times. Então, a gente lá na Winning sempre falou muito sobre isso. Assim, somos uma empresa de produto. O melhor marketing é ter um produto de excelência. Quando você vai olhar a forma como a gente investe na companhia, é produto. Esse é o lugar que a gente é obcecado por melhorar o tempo todo, a vida inteira. E é isso, um chocolate muito bom vende bem, certo? Um pipoqueiro que faz uma pipoca de excelência vai vender bem. Então, acho que fica um pouco essa dica. Acho que ter a visão, ter a coragem... Saber que nunca vai ser fácil, nunca dormir em berço esplêndido e ser muito obcecado por fazer um produto de excelência, que realmente entrega aquilo que você vislumbra, que você sonha em entregar, sabe? Próxima. Boa noite. A minha pergunta pega um gancho do que você falou. Como que eu faço, através das pesquisas, uma marca que, por um produto simples, continuar por muito tempo no mercado entregando excelência? Excelente pergunta. E eu aprendi muito na Coca com isso. Pensa que a Coca, gente, Coca-Cola, é uma marca de 130 e tantos anos já. É uma senhorinha, né? Passou dos 100 já. E pensa que ela conseguiu, apesar de tudo que aconteceu de mudança cultural, de contexto, se manter essa, né, marca forte, icônica, relevante e tal. E muito do que eu aprendi na Coca tem a ver exatamente com esse conceito de você ser capaz de mapear o espírito do tempo e ser relevante. Então, eu vou te contar umas histórias sobre a Coca que nem todo mundo conhece, que eu acho legal. E para mim, quando eu conheci, eu falei, caraca, que maneiro, isso aqui é incrível. 5 momentos em que foram determinantes para a Coca virar o que ela virou hoje. Tá? O primeiro deles foi o nascimento do Papai Noel, gordinho, vermelhinho, que a gente conhece hoje. O que estava acontecendo na cultura naquele momento? Pós-revolução industrial, um monte de gente ia morar nas grandes cidades nos Estados Unidos, só que logo depois teve uma depressão econômica. E as cidades foram invadidas por homeless, por pessoas que não tinham onde morar. E naquele momento, claro que já existia a celebração do Natal, existia algo que parecia com o Papai Noel, mas tinha outra cara, tinha outra figura. A Coca criou esse personagem, só que o raciocínio era, vamos inspirar as pessoas a serem generosas. E lembra que o dezembro nos Estados Unidos é frio, né? Inverno. É por isso que o saco é grande, porque o convite era, cara, vamos criar uma onda de generosidade para os americanos doarem para as pessoas que não têm onde dormir, cobertores e tal. Então, aquilo foi muito mais do que só uma ação de marketing. Aquilo foi a marca entendendo o que estava acontecendo na cultura e criando algo relevante, realmente relevante.
Segundo momento chave na história da Coca, um pouquinho mais para frente, década de 20 ali, existia todo um debate de equidade de gênero nos Estados Unidos. As mulheres ainda eram muitas vezes tratadas como num papel de dona do lar e tal. Elas não tinham assim, ainda conquistado esse lugar de igualdade total e tal. Então, era o começo do empoderamento feminino ali. Nesse contexto, nesse momento de mundo, a Coca criou um cartaz que ela botou em vários restaurantes e bares, que era uma mulher linda, bem vestida, e o título do cartaz era The Housewife. Por que aquilo foi muito relevante? Porque naquele momento de mundo, assim, é duro a gente pensar, mas era a realidade, gente. Década de 20, uma mulher bem vestida, linda, sozinha, num bar, tomando uma coca, era algo visto com maus olhos. Sabe? Tá aqui por algum motivo. E a Coca falou, não, cara, as mulheres têm direito de estarem aqui sozinhas tomando uma coca no bar. Relevância cultural, entender o espírito do tempo. Enfim. E depois ela fez a mesma coisa com a discussão de raça nos Estados Unidos. Ela fez o primeiro outdoor em que jovens negros e brancos estavam, era uma foto icônica, depois de um jogo de basquete, tomando uma coca juntos, e os jovens estão se tocando, assim, tipo joelho com joelho. Quando ela fez isso na década de 50, mais ou menos. Quando ela fez isso, e pensa que a Coca nasceu em Atlanta, que era uma das bases do Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Existiu, cara, a Coca foi banida de vários restaurantes, de vários bares, porque todo o movimento racista nos Estados Unidos, cara, foi contra, queria botar fogo na sede da Coca-Cola, e a empresa se posicionou. Enfim, esses são momentos em que uma marca entende o espírito do tempo, e ela consegue ser relevante, e ela consegue assumir um papel que vai muito além do eu sou um refrigerante para você se refrescar no verão, que é um discurso puramente funcional. Então, desculpa que eu contei uma história longa para te responder, mas é assim que uma marca se mantém, apesar de muitos anos, relevante na cultura. É compreendendo o que está acontecendo e que papel autêntico você pode ter. Exatamente. Total. Obrigada pela pergunta. Mais uma? Boa noite, eu sou o Vitor, sou estudante de Publicidade e Propaganda. A minha pergunta é, a Winning, ela também atende pequenos empreendedores ou pequenos empresários que estão construindo um negócio? Eu pergunto isso, por exemplo, a minha irmã. Ela começou a vender biquíni de fita, quando ficou no hype a marquinha de fita, e ela vende um biquíni inspirado nessa fita. E assim, teve um crescimento bombástico, ela começou a vender em casa, já tem loja e tudo mais, funcionários. Porém, é que a gente conversa sobre não parar nisso. Então, se amanhã a marquinha de fita sair de moda, o que ela vai vender? Então, assim, focar em roupas de banho, sunga, crianças, sunga masculina, sunga infantil, maiô. Enfim, essa é a minha dúvida, porque essa plataforma seria sensacional para você direcionar, né, o seu marketing da empresa até para pequenos empreendedores. E se não tiver, no caso, vocês têm algum projeto para criar uma segunda empresa, talvez, focar em pequenos empreendedores? Acho que essa é a pergunta. Seu modelo de negócio. Excelente pergunta. Primeiro, uma salva de palmas para sua irmã, gente. Empreendedora aí, ó, fazendo biquíni de dia, assim... Uma salva de palmas para o irmão também, lindo, falando. Eu mereço. Todo orgulhoso, coisa trazendo mais negócio. linda. Eu mereço. Merece total. Muito boa a sua pergunta, tá? Assim, mas a resposta hoje é, no mundo de software, de tecnologia, tem um modelo de negócio que a gente opera que se chama SaaS, que é Software as a Service, que é um modelo de assinatura. É muito difícil você conseguir fazer um produto que atenda os dois mercados ao mesmo tempo. O mercado mais das grandes empresas, enterprise, com o mercado das empresas menores, SMB. Tá? A gente está muito focado nas grandes empresas, porque você imagina que custa muito caro para a gente fazer o que a gente faz. Então, a gente tem um investimento muito grande em infraestrutura de dados,
que assim, é robusto. Você imagina lá analisar bilhões e bilhões de vídeos em larga escala e ter todos esses layers de inteligência. Toda vez que uma marca assina a nossa tecnologia, cria-se uma AI para aquela marca, treinada para aquela marca, que também tem uma questão de confidencialidade de dados. Então, nada do que acontece ali na plataforma com a marca treina um modelo maior. Enfim, então, a nossa arquitetura de produto é uma arquitetura muito custosa para fazer o que a gente faz na escala e na sofisticação que a gente faz. Então, hoje, a gente está muito focado nas grandes empresas. Mas faz parte de uma visão mais de médio e longo prazo. Quem sabe a gente disponibilizar uma solução mais simples do ponto de vista, né, da tecnologia para conseguir ajudar a sua irmã e todos os empreendedores aí que vivem essa dor também. Muito legal. Então, para encerrar aqui a nossa noite, Jean, se a gente se encontrar daqui a 1 ano, aqui, o que você gostaria de dizer que a Winning entregou, que ela fez como impacto no tempo? Excelente. Assim, a gente tem um sonho de ajudar o Rio a, enfim, calcar posições no cenário global de tecnologia. Assim. E é uma das razões pela qual a gente não só está aqui hoje, mas vai estar aqui muitas vezes, para a gente fomentar aqui do Rio de Janeiro esse ecossistema. Né? Assim, gente, está acontecendo. E a Winning não está sozinha. Existem outras empresas de tecnologia incríveis que nasceram aqui na nossa cidade. Você tem, enfim, a gente pode falar da Vtex, a gente pode falar da Hashdex, a gente pode falar de várias outras companhias, mas é um sonho que a gente tem. Então, a gente está muito focado em fazer muito bem feito aquilo que a gente está fazendo. E a Winning virar essa líder mundial em inteligência cultural, ser essa tecnologia que essas grandes empresas usam no mundo para transformar o sistema operacional do marketing deles. Porque chegando nesse lugar é muito difícil alguém tirar. Você imagina, poxa, é um lugar muito, muito específico. E a gente sabe que chegando lá, a gente vai poder gerar um impacto muito grande na nossa cidade, inspirando outros empreendedores a seguir um caminho talvez próximo ao que a gente está seguindo, e por aí vai, fomentando nas universidades. Assim, o Eric está aqui, porque uma das coisas que a gente quer fazer aqui no I12 é um curso mais técnico sobre inteligência artificial, para quem quer trabalhar no desenvolvimento de tecnologias nativas. Enfim, então esse é um sonho que a gente tem. Bom, então já fica aqui o convite para a gente se encontrar daqui a 1 ano aqui, você e todo mundo, e meu agradecimento sincero ao ID Cultural, que possibilitou esse encontro, e ao Instituto 12, que é esse instituto sem fins lucrativos para exatamente fomentar essa conversa e ser esse hub de mentes brilhantes, inquietas e desenvolvimento de inovação e tecnologia e empreendedorismo como um todo. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo.